Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu quero fazer um elogio a uma pessoa. Há alguns vídeos atrás eu fiz uma crítica à jornalista Madeleine Laxco por conta de alguns artigos que ela tinha escrito. E eu lembro que na época, quando eu fiz o vídeo, eu nem conhecia direito quem era Madeleine Laxco, né? E acabei depois vendo o histórico dela, enfim, os veículos pelos quais ela passou e entendi um pouco mais até os posicionamentos dela, o que não diminuiu em nada a minha crítica a ela. Então hoje eu quero elogiar uma outra jornalista, né? Porque eu acho que é isso, do mesmo jeito que a gente faz as críticas, eu acho que a gente tem que fazer os elogios. E eu quero fazer um elogio à jornalista Mili Lacombe, que escreveu nos últimos dias aí 2 artigos, 2 colunas muito interessantes e muito importantes para o nosso atual momento de país. Uma delas fala sobre o papel da imprensa na produção do imaginário, né, através da construção dos discursos que a imprensa faz. E aí ela vai pegar num ponto muito específico, que é a questão dos casos de corrupção, né? Então que a imprensa ficou durante anos e anos martelando na cabeça das pessoas o discurso do mensalão, do petrolão, colocando tudo no aumentativo, né? Para dar uma dimensão grande para os escândalos de corrupção, enfim, que eram manchetes quase que diárias, né? Então já ficou famoso, né? O duto de dinheiro, o duto de esgoto saindo dinheiro do Jornal Nacional, enfim, aquela coisa toda. E ela vai apontar o quanto o uso desses aumentativos, a construção discursiva da imprensa ajudou a criar no imaginário da população brasileira a ideia de que eram escândalos de corrupção assim como nunca vistos na história da humanidade, né? E eu não estou aqui dizendo que esses escândalos existiram ou não existiram, enfim, eu não estou aqui fazendo juízo de valor do fato em si, mas da construção discursiva, nem a Mili Lacombe fez isso na coluna dela, ela simplesmente está falando da produção de discurso, né? Da produção de um imaginário, né? Através da construção discursiva da imprensa. E o quanto isso não acontece agora. Então a gente, muito pelo contrário, né? Ouve-se muito falar em rachadinha, quer dizer, rachadinha no diminutivo, como se fosse uma coisa simples, tranquilinha, né? Que vamos lá, vamos rachar o dinheiro daqui e tal, né? Ou o orçamento secreto, né? Que é um orçamento, né? Então, assim, então, o quanto a construção discursiva para os casos de corrupção atuais, né, do governo atual, são construídos, eles possuem uma construção discursiva na imprensa que é totalmente diferente, que ao contrário do que se fazia no mensalão, no petrolão e tal, diminui, né, menospreza a real dimensão desses escândalos de corrupção, desses casos de corrupção atual, né? E é muito engraçado porque depois da coluna dela ter sido publicada, a gente começa a ver nas redes sociais algumas pessoas falando: o Bolsolão, né, o Bolsolão do MEC, o Bolsolão do asfalto, enfim, porque os escândalos de corrupção estão pipocando todos os dias praticamente, né? Então parece que a coluna dela acendeu o alerta nas pessoas e as pessoas começaram a entender o quanto a imprensa tem um papel de responsabilidade, né, na criação de um imaginário de corrupção que grudou, por exemplo, no PT por conta do mensalão, do petrolão e tal, grudou de uma maneira que não desgruda mais, né? E aí não importa mais o que há depois, o que houve depois, não importa mais que a gente esteja falando de coisas que aconteceram há mais de 10 anos, não importa mais nada disso, né? Ficou grudado e não desgruda mais. Já com o governo atual,
o discurso é outro, né? Você não vê os dutos de esgoto com dinheiro saindo, você não vê o uso de aumentativos, você não vê uma construção discursiva na imprensa que dê a real dimensão dos escândalos de corrupção atuais. Então essa coluna da Mili Lacombe é muito assertiva, muito bem, primeiro muito bem escrita, mas muito assertiva, quando ela diz a importância que a imprensa tem e a responsabilidade que a imprensa tem na criação de um imaginário através da construção discursiva da imprensa. E o quanto a imprensa precisa assumir essa responsabilidade hoje em dia para poder dar a real dimensão dos escândalos de corrupção que estão acontecendo no país atualmente, que são grandes e já tem gente dizendo, né, maiores até, né, do que os escândalos do Mensalão, por exemplo, e do Petrolão e tal, aquela coisa toda, né? Há quem diga que os valores, por exemplo, do orçamento secreto são mais de 50 mensalões, né? Então, assim, eu não estou fazendo aqui, volto a dizer, não estou aqui fazendo juízo de valor de que qual caso é pior ou melhor, e nem é isso que a Mili Lacombe faz na coluna dela. Ela fala da responsabilidade da construção da responsabilidade que a imprensa tem de elaborar um discurso que seja condizente com a realidade dos escândalos, para que não seja uma coisa ideologicamente direcionada, né? E ela fala que acaba sendo ideologicamente direcionada. Então esse é a primeira coluna da Mili Lacombe, que para mim é extremamente digna de elogios. E a segunda coluna que ela escreve um dia depois, 2 dias depois dessa, que também tem a ver com construção de discurso, ela vai fazer uma análise minuciosa dos discursos do presidente Jair Bolsonaro sobre o estupro, né? E o quanto ele, direta e indiretamente, ou indiretamente, mas também diretamente, contribui para a cultura do estupro, né? Não que ele cometa algum crime assim ou assado diretamente, mas de novo ela está falando de construção discursiva, de criação de um imaginário, né? Através da produção de discurso. Então, todas as vezes que o Bolsonaro fala alguma coisa, por exemplo, como aquela famosa frase famigerada dele, de eu não te estupro porque você não merece, porque você é feia, que ele fala para uma parlamentar, né? Se eu não me engano foi para a deputada Maria do Rosário. Quando ele fala, quando ele coloca que a mulher tem que ser companheira do homem, enfim, quando ele vai fazendo todos os discursos misóginos, quando ele ataca jornalistas, enfim, quando ele promove um discurso, né, e discurso não é necessariamente o que está na fala dele, mas a maneira como ele fala. Eu falei disso há alguns vídeos atrás, essa coisa de ele ter um semblante sempre duro, não sorrir, enfim, tudo mais. Quer dizer, quando ele fala as coisas que ele fala sobre a mulher, ele alimenta uma cultura de objetificação, de diminuição da mulher e, consequentemente, uma cultura de estupro, que a Mili Lacombe vai falar muito bem na coluna dela, que essa cultura do estupro é aquela cultura que coloca a mulher como um objeto a ser consumido pelo homem, né? Então ela vai muito, muito assertiva na análise dos discursos do presidente da República direcionados às mulheres e o quanto esses discursos alimentam uma cultura, né? Alimentam o imaginário de uma cultura que objetifica, que inferioriza as mulheres e o quanto isso acaba contribuindo então para a chamada cultura do estupro. Então assim, eu queria fazer esse elogio a Mili Lacombe. Talvez ela não veja esse vídeo porque o canal é pequeno e chega a pouca gente, mas assim, porque a gente está precisando, e eu fiz questão disso porque são justamente 2 colunas que ela escreveu sobre produção discursiva, né, sobre a importância da produção discursiva, da produção de um discurso e o quanto o alcance desse discurso
tem o poder de criar um imaginário na mente da população. Então, assim, nada mais condizente com o nosso canal, né? Então eu queria fazer esse elogio à jornalista Mili Lacombe, que eu já tenho lido algumas colunas dela há algum tempo, já virei um leitor meio assíduo das colunas dela, porque admiro muito o que ela escreve. Ela é uma pessoa que tem uma contundência no escrever, mas ao mesmo tempo uma elegância, né? Ela consegue escrever de maneira muito elegante, de maneira muito bem argumentada, muito bem construída, mas ao mesmo tempo com uma contundência muito forte. Ela vai no cerne da questão, ela vai no âmago da questão, né, que ela está debatendo, que ela está refletindo nas colunas dela. Então eu queria fazer esse elogio a Mili Lacombe e dizer que é isso. A imprensa precisa de pessoas como ela, precisa de jornalistas como ela, né? A imprensa precisa realmente começar a refletir melhor, a imprensa de maneira geral, tá? Começar a refletir melhor sobre o que ela vai escrever e como ela vai escrever. Porque a gente precisa realmente de reflexões como essas que a Mili Lacombe fez. Eu sei que tem muita gente boa fazendo reflexões muito boas na imprensa, mas também, como eu já fiz a crítica aqui, tem muita gente escrevendo muita bobagem, falando muita bobagem na imprensa. Então a imprensa precisa assumir um pouco essa sua responsabilidade, né? Fala-se tanto da autocrítica da esquerda, autocrítica do PT e tal. A imprensa precisa fazer a sua autocrítica e começar a ter um pouco mais de responsabilidade. E são colunas como essas da Mili Lacombe, quer dizer, é uma jornalista como a Mili Lacombe, como outras pessoas que a gente vê aí, né, que estão honrando o ofício do jornalismo e estão realmente fazendo a gente não desistir da imprensa, porque tem vezes, né, tem coisas que eu ouço, enfim, tem coisas que eu leio que dá vontade de desistir da imprensa, né? Mas quando a gente lê colunas como essas da Mili Lacombe, quando a gente lê algumas outras colunas, a gente percebe que não é hora de desistir da imprensa, né? Então eu queria aqui tecer essa homenagem e fazer esse elogio a Mili Lacombe pela coragem, pela força das suas palavras e das suas ideias. Bom, gente, é isso. Eu não consegui colocar o link das colunas aqui porque elas são fechadas para assinantes, enfim, aquelas coisas todas, aquela coisa de alguns meios de imprensa que deixa a coluna aberta por algum tempo, depois é só assinante que lê, enfim. Mas vocês conseguem procurar aí as colunas da Mili Lacombe, leiam, vejam o que vocês acham, se vocês concordam comigo, se vocês discordam de mim, coloquem aí nos comentários, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, se já se inscreveram no canal, convidem as pessoas a se inscreverem no canal, a gente está precisando aumentar o nosso número de inscritos, visitem nosso blog, nossas redes sociais, lembrando que está aberto já o chamamento para o 10º número da nossa revista Fluxos, tá? Então vai lá no blog, vê as regras do chamamento, tá lá numa postagem fixa, então vê lá as regras do chamamento e se quiser mandar seus textos, manda lá para o nosso e-mail e a gente vai continuar aí tocando o nosso barco, tá bom? É isso, gente. Quem quiser e puder, colabora com a nossa campanha do Apoia-se. O link está aí na descrição do vídeo. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.